Gente, nossa segunda pregação, segundo sermão sobre a nossa série Uma Só Carne sobre casamento. E o nome da pregação de hoje é O Maior Problema dos Casamentos. E a gente está aqui fazendo essa série baseada em Gênesis capítulo 2, capítulo 3. Gênesis capítulo 3 é a queda do homem. Vamos lá, Gênesis 3, versículo 7. Eu vou pregar basicamente sobre quase todo o capítulo 3, mas o versículo 7 resume bem tudo aquilo que eu quero falar hoje. Vamos lá, Gênesis 3, 7. Então, os olhos dos dois foram abertos, depois que eles comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, e ficaram sabendo que estavam nus. Por isso, entrelaçaram folhas de figueira e fizeram para si aventais. A versão revista atualizada diz que eles fizeram cintas. Então o que a gente tem aqui em Gênesis é o seguinte: Deus coloca uma árvore no meio do jardim e diz: desta árvore vocês não podem comer. Todas as outras vocês podem, mas Eva e Adão, Adão e Eva quiseram bem aquela que era proibida. Diz o texto que eles comem. Havia ali também um outro personagem na história, no enredo: serpente. Serpente, homem e mulher. Seduzida pela serpente, Eva come o fruto, diz o texto bíblico, e dá para Adão. Adão também come, e eles então têm uma percepção alterada da realidade. Eles começam a ver a si mesmos como nus. Aí nessa hora, diz o texto, que ao perceberem que estavam nus, eles pegaram folhas de figueira. E aí então, Deus dá a sentença sobre os três, Deus amaldiçoa os três, a serpente, o homem e Eva, e termina o capítulo assim: Deus mata um animal, e faz deste animal, pega as peles deste animal e faz dessas peles vestimenta para Adão. Esse é o método divino para vestir Adão, e o que já anunciava a redenção de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é um resumo da história. Ok. A folha de figueira aqui é Adão tentando dar o seu jeito para lidar com o problema de que eles estavam nus. Ora, o que a gente lê já aqui em Gênesis é que somente Deus pode prover aquilo que a gente precisa para a nossa podridão, para o fato de que nós estamos nus, desamparados. Somente Cristo Jesus, somente outra madeira. Foi uma árvore no meio do caminho que atrapalhou tudo. Somente outro madeiro que pode resolver os nossos problemas em todas as áreas da nossa vida. E, obviamente, no casamento também. O problema teve a ver com uma árvore no meio, o pecado, e a solução também tem a ver com o madeiro, a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Entretanto, ao longo da história, a igreja sempre foi tentada a achar que ela pode, por ela mesma, pelos caminhos humanos, dar um jeito na sua nudez, fabricando alguma coisa. Hoje não é diferente. A igreja tem se utilizado do jeito humano. A igreja tem tentado cobrir a sua nudez com os recursos que o homem tem dado. As folhas de figueira. Quando você ouve hoje inúmeras e inúmeras igrejas falando sobre casamento, retiros sobre casamento, livros sobre casamento, não é nada mais, nada menos do que folhas de figueira. Do que o homem, a parte da revelação bíblica, o homem por si só, tentando dar um jeito, dar uma solução para um problema que só Deus pode remediar, só Deus pode redimir. São técnicas e mais técnicas que você ouve por aí. Pouco sobre pecado, pouquíssimo sobre redenção. E é isso que a gente vê aqui em Gênesis. Por exemplo, você vê em muitas igrejas, retiros de casais, livros, um assunto quase sempre falado. Quase sempre. Como restaurar a paixão. Como viver eternamente apaixonados. Pastores reverberam essa ideia. Isso não é possível. Acho que vou falar sobre uma pregação inteira só sobre paixão, o mito da paixão, a ilusão de viver apaixonado a vida toda. Isso não é possível. Mas aí, o que você nota é a igreja reverberando fazendo eco a essa ideia, que é uma ideia pagã. É uma ideia pagã. Por exemplo, um grande livro, é um clássico, atual, moderno, sobre relacionamento.
Homens são de Marte, mulheres são de Vênus. Ele é da década de 90, mas fez um sucesso assustador. Homens são de Marte, mulheres são de Vênus. O que ele quer dizer com isso? Que entender as diferenças de ambos é o segredo para que tenhamos um relacionamento saudável no casamento. E aí, ele diz o seguinte, que as pessoas que participaram dos seminários, leram o livro dele, e entenderam essas grandes diferenças que há entre homem e mulher, se apaixonaram de novo. Ele diz isso bem no comecinho do livro. Se apaixonaram de novo. Então, tá vendo? Sempre tem essa ideia, olha, essa ideia de Hollywood, de que o casamento abençoado, um casamento feliz, é aquele em que você tem o mesmo sentimento pela sua esposa todos os dias de sua vida. O mesmo sentimento que você teve no dia anterior ao seu casamento, que a gente chama de paixão. E viver eternamente apaixonado. O que C.S. Lewis diz é uma ilusão, não existe, e a vida seria até impossível se vivêssemos constantemente assim. O que seria do trabalho, o que seria de todas as atribuições. Não é real, não existe. Mas os livros estão sempre prometendo o impossível. E tem que mentir, porque quando os homens querem o impossível, só um embusteiro para dar para nós o que a gente quer. Mentira. Esse é um livro pagão. Mas aí você tem um livro cristão, chamado As 5 Linguagens do Amor. Que, de maneira resumida, ele concluiu que há 5 linguagens que os homens se comunicam, que nós nos relacionamos. Uma linguagem é a linguagem de palavra de afirmação, elogio. Outra, por exemplo, é presentes. Tem gente que gosta de receber presente. Então ele diz o seguinte, às vezes você está falando inglês com a sua esposa, mas a sua esposa só entende mandarim. Às vezes você está falando, elogiando-a porque ela cozinhou bem, mas na realidade o idioma dela é ganhar presente. Esse é o idioma dela. Tem que chegar toda semana lá com um presente novo. E aí então, enfim, é isso que ele diz. E aí então, é impressionante, o capítulo 2 ou 3 deste livro, ele fala sobre paixão. E aí ele passa o começo do livro inteiro dizendo, olha, paixão é coisa que não dura para sempre. Aí cita um psicólogo, ele ama isso, cita uma psicóloga, chega a dizer que a paixão chega a durar 2 anos. É para conferir ciência, para ter caráter de ciência, ela tem que ficar medindo as coisas, porque a ciência, em essência, ela é matemática. Aí chegou até a medir, dura 2 anos. Mas enfim, e aí ele vai dizendo isso, olha, a paixão não existe para sempre. Mas, e as pessoas não notam a contradição do negócio, mas, depois de falar terminantemente que a paixão não dura para sempre, ele então diz, mas se vocês entenderem o que eu ensino aqui, esse método que eu desenvolvi, das 5 linguagens do amor, aí ele diz assim, na página 343. 343 porque estou lendo pelo iPad. Aí ele diz, se você seguir e entender essas linguagens, vai ser empolgante, mais empolgante o seu casamento do que qualquer coisa que tenhamos sentido quando estávamos apaixonados. Ou seja, ele não apenas disse no começo que paixão não dura para sempre, como agora ele afirma que se você entender as 5 linguagens do amor, você vai viver numa situação de êxtase muito maior daquela que você estava quando você estava apaixonado, quando você tinha 20 anos e saía hormônio pelo nariz. É basicamente isso. Eu estou citando este livro em específico, porque esse das 5 linguagens do amor, porque ele retrata para mim muito bem o grande problema da igreja hoje ao lidar com inúmeras coisas, principalmente com o casamento. Como que hoje se foca excessivamente nas diferenças. Eu vou ter uma pregação inteira sobre as nossas diferenças. Mas, de fato, isso é um elemento. Entender que somos diferentes faz parte disso. É uma coisa que o feminismo parece que não entende, acha que nós somos iguais. Faz parte. Mas é impressionante como que o homem moderno acredita que se identificarmos as nossas diferenças, então, se entendemos a linguagem do amor, a mágica vai acontecer. E aí, o que você nota em todos esses manuais e livros são ideias reducionistas. Ou seja, que reduzem o casamento a uma fórmula mágica. Você entendeu aquela fórmula mágica, aí você vira a chavinha e pronto. E é exatamente assim que muitas vezes os autores de suas ideias mirabolantes, eles vendem o pacote. Olha, a partir do dia que a pessoa entendeu essa linguagem do amor, o dia que eles perceberam a diferença entre que homens são de Marte e mulheres são de Vênus,
Tudo mudou. Tudo mudou. Vamos lá, vamos dar um exemplo disso. De como que esse livro, As 5 Linguagens do Amor, carrega ideias reducionistas, ideias mundanas e não toca no principal dos problemas: o pecado humano e o fato de que nós deveríamos desejar que o nosso casamento exista para a glória de Deus. Porque todo esse frenesi também de felicidade, custe o que custar, de colocar o casamento e a felicidade como alvo maior, já é um problema e já é uma doença. Porque nós existimos para a glória de Deus. É assim que o casamento deve ser entendido. Porque e se um dos cônjuges vai embora? E se um fica doido, como Davi ficou? É assim que nós vamos para o casamento, entendendo que ele existe para a glória de Deus. Quer tenhamos tempos de bonança e de prosperidade, quer enfrentemos dificuldades como doença, como a não resposta do outro. Essa é a perspectiva cristã. Mas, por exemplo, na capa do livro Homens são de Marte, Mulheres são de Vênus, o subtítulo é mais ou menos assim: entenda como se comunicar para que você consiga o que você quer no seu casamento. Para que você consiga o que você quer. É basicamente uma linguagem egoísta, pequena, tacanha, humana, antropocêntrica. Mas nesse livro, ele então, As 5 Linguagens do Amor, o tempo todo ele cita vários e vários psicólogos, a própria ilustração, que é central no livro, que são a ilustração dos tanques de amor. Que muitas vezes a sua esposa, ela não está com o tanque cheio de amor, por isso ela não responde. Você tem que encher esse tanque. Se a linguagem dela for linguagem de afirmação, você tem que elogiá-la o tempo inteiro, aí então o tanque dela estará cheio, e aí então ela vai responder. Isso é behaviorismo. Eu não vou explicar, isso aí demora, né? Isso não é cristianismo, isso é behaviorismo. É um ramo da psicologia que declara o seguinte, que se você tiver o estímulo certo, você vai ter a resposta certa. Isso é behaviorismo, isso não é cristianismo. É isso que a gente vê no livro dele. Não por acaso, em cada página ele cita vários e vários psicólogos o tempo todo. Mas eu vou dar um exemplo que retrata bem, para mim, uma ideia reducionista, pagã, e que não toca no pecado. Reducionista, pagã e que não toca no pecado. Ele cita uma menina de 13 anos no livro, Ashley. A menina de 13 anos, ela com 13 anos já havia contraído uma doença sexualmente transmissível. 13 anos. Ela estava dormindo com um menininho. Por quê? Por quê? Qual a resposta do autor cristão? Os pais não falaram com a menina na linguagem do amor dela. Os pais deram presente para ela, muitas coisas materiais. Essa é uma linguagem do amor, mas não era a linguagem do amor da menina. Ok. A resposta bíblica do porquê essa menina dormiu com um rapaz com 13 anos é porque ela é pecadora. Essa é a resposta. A menina veio de um casamento em que os pais se divorciaram. Eu não nego que quando os nossos pais se divorciam, as coisas ficam bem complicadas para nós. Eu não nego que quando os pais se divorciam é uma tentação enorme. Mas o que a Bíblia declara é que nós pecamos porque nós queremos pecar. Nós escolhemos pecar. Por isso que quando Deus trata com a cobra, Adão e Eva, ele responsabiliza cada um. Ele amaldiçoa os 3. Ou seja, cada um tinha sua parcela de culpa. Em alguns momentos, um foi o tentador de outro. Mas mesmo assim, Deus responsabiliza cada um. Quando ele vai falar com Eva, ele não diz, não, Eva, você não teve culpa, porque a serpente falou com você. Quando Deus fala com Adão, Deus diz o que para Adão? Adão, você não teve culpa, foi Eva. Não, ele responsabiliza cada um. Não há um pingo de tratamento em relação ao pecado. Não há no livro, não há. Na realidade, você não entendeu o macete. A menina está pervertida e dormindo com os outros porque você não entendeu o macete. Tem um macete, tem uma palavra mágica, entendeu? Vocês não entenderam isso. E também isenta os pais. Porque inúmeras vezes os pais dão coisas materiais justamente para tentar pagar a falta deles mesmos na vida dos outros. Mas nada aqui é pecado. É só simplesmente uma falta de sacada na linguagem.
não entendemos o macete do negócio. Irmãos, deixemos de lado os ímpios. A favor dos vivos vão se consultar os mortos? Perguntou o profeta. O problema, de fato, aqui em Gênesis, e o nosso problema, não é nossas diferenças. Pelo contrário, Deus nos fez diferentes e Ele proíbe que os iguais se unam. Ele proíbe que homem com homem se unam, que mulher com mulher se unam. São as nossas diferenças que nos completam. Ele olha para Eva e diz, não, está faltando. Ele olha para Adão e diz, está faltando alguma coisa aqui, Adão. Mas eu vou fazer alguém que nas suas faltas vai cobrir. São as nossas diferenças que nos completam. É mentira também que boa parte dos divórcios se dão por conta do dinheiro. Não. Porque Paulo diz, eu aprendi a estar contente com pouco ou com muito. Mas ele, por conta do dinheiro, ele começou a se distanciar. O dinheiro foi uma tentação, mas o problema é o coração dele que amou o dinheiro. Mas faltou dinheiro na nossa casa e por isso nos divorciamos. Não, faltou porque ele foi preguiçoso, porque ele foi cobiçoso. Não, o dinheiro em si é uma coisa. Quem peca é você. Quem come a fruta é você. Somos nós. Esse é o problema. Mas os ímpios, eles não querem lidar com seus pecados. Eles não buscam redenção em Jesus Cristo. Por isso, eles precisam de atalhos. Atalhos. O problema era aquela árvore no meio do jardim. Não nossas diferenças, nem questões financeiras. O problema é a preguiça, o egoísmo, a arrogância. Isso que de fato mata casamento. Não nossas diferenças. Isso que de fato nos arruína. E é isso que a gente vê aqui em Gênesis. O que a gente vê aqui em Gênesis é basicamente o seguinte: lei de Deus, nosso pecado e a redenção de nosso Senhor Jesus Cristo. A lei de Deus, o nosso pecado e a redenção de nosso Senhor Jesus Cristo. E é isso que de fato a gente precisa. Esse é o caminho bíblico e não o caminho pagão. Primeiro, a lei de Deus. O que é certo? O que é certo? Um dos focos de inúmeros livros sobre casamento, relacionamento, é como você se tornar um especialista para notar as diferenças. Não desprezando o valor das diferenças, mas o que de fato importa no nosso casamento não é que você seja um doutor em linguagens, mas que você seja um especialista em identificar a linguagem divina, o que Deus diz, o que Deus falou, o que Deus disse sobre o nosso casamento. É isso que a gente precisa. É isso, o que a Bíblia fala sobre nós. Por exemplo, o que a Bíblia diz sobre as funções do homem e da mulher? Porque esse é um grande problema. Não contei para vocês, eu estou escrevendo um segundo livro estou adiantando. Meu primeiro capítulo sobre criação de filhos é só sobre isso. É sobre como que os homens estão sempre tentando paliativos, soluções instantâneas que não resolvem nada, mas não tocam naquilo que é fundamental. Por exemplo, qual é a função de um homem e qual é a função de uma mulher no casamento? Negaram sistematicamente. Abraçaram o feminismo, negaram a função do homem e a função da mulher. O que Deus disse sobre o que um homem deve fazer e o que Deus disse sobre o que uma mulher deve fazer. Negaram. O que Deus diz é o certo. Por que comer da árvore do conhecimento do bem e do mal era errado? Porque Deus disse. Se Deus tivesse dito que comer da macieira era errado, então era errado. A base da moralidade é Deus, é o que Deus diz. Como qualquer estudante de teologia e de filosofia sabe. Se Deus não existe, não existe certo ou errado. Se não existe um Deus absoluto, não existem verdades absolutas. Se não existe um ser acima de nós dizendo como as coisas devem ser, então eu sou um fim em mim mesmo. Se há Deus, eu não sou um fim em mim mesmo. Eu existo para Ele. Eu vivo para Ele porque Ele me fez. Mas se Ele não me fez, se eu sou fruto de uma explosão cósmica de mim mesmo, sei lá o que for,
Eu sou um fim em mim mesmo. Você também é um fim em si mesmo. Nesse sentido, quem então faz as leis? Como diria Rousseau, a lei seria apenas uma convenção social, porque não haveria verdade nem justiça de verdade. Realmente, não existiria, não existiria. Todas as noções de moralidade, de certo e errado, só fazem sentido, só são verdadeiras se Deus existe. Homossexualismo só é errado porque Deus disse. Porque se Deus dissesse que era permitido, era permitido. Todos os outros argumentos para tentar desfazer isso são inócuos, vazios, ridículos. É o que Deus diz que torna algo imoral. É Deus dizer, é Deus afirmar, esta árvore está proibida a vocês. Por que ele disse isso? Por que ele proibiu aquela? Por quê? Qual é a base? Ele é a base. Ele é o Senhor. A minha própria noção de certo e errado só vem dele. Como posso questionar quando Deus diz isso é certo e isso é errado? Se eu só tenho noção de certo e errado porque ele me fez. Portanto, ele é que determina o certo e o errado. Ele é que determina no seu casamento o que você deve fazer. O que a Escritura declara sobre nós. É o que nós devemos buscar. Nesse sentido, o que a gente precisa de fato é ter um olhar para entender o que é a vontade de Deus e o que é pecado. Pecado é quebrar o mandamento. Pecado é desobedecer o que Deus disse. É isso que você precisa. Você não precisa ser um especialista em comportamento humano, em temperamentos humanos. Você precisa saber o que é justo e o que é injusto. Essa é a preocupação bíblica. Essa é a preocupação bíblica. É sobre isso que você deve se preocupar no seu casamento. O que Deus diz sobre justiça. Vamos dar um exemplo. Como que eu e você precisamos identificar o que Deus disse, identificar o que é pecado. É isso que você precisa. É em relação a isso que você precisa se preocupar. Mulheres muitas vezes não gostam, por exemplo, de receber, tem a tentação muitas vezes de não querer abrir a casa para receber amigos, para fazer um churrasco, por exemplo. Por quê? Por quê? Às vezes é o homem, mas basicamente são as mulheres. Primeiro, crianças virão e crianças quebram coisas. Segundo, muita gente faz sujeira. A mulher vai cuidar no outro dia. Como que nós definimos um dia na minha casa? Como que a gente sentou e como que a gente dialogou sobre isso? Homens são de Marte, mulheres são de Vênus, entendemos as nossas diferenças? Não. A gente só queria entender qual era o propósito de uma casa. A casa, ela existe e ela é importante porque ela abriga a nossa família. E abriga também todos aqueles que nós amamos. Esse é o propósito da casa. E a Escritura declara em Hebreus: não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem o saber, acolheram anjos. Paulo também vai falar sobre o dever de sermos bons naquilo que se refere à nossa casa, de receber bem as pessoas, sermos hospitaleiros. Então, para nós, a coisa mais importante à luz da Escritura são as pessoas. Para nós, as coisas mais importantes não são as coisas. Então, com essa perspectiva é que nós sonhamos em ter uma casa para receber as pessoas que têm churrasqueira. Com essa perspectiva, eu também olho e vejo, é muita gente. Nossa, 15 pessoas aqui hoje. Muita sujeira. E aí, no meu caso, eu sou pastor também, o povo não reclama muito, eu falo, vocês vão lavar. Lavem aí para não ficar para minha esposa. Mas eu acho que qualquer outro, não precisa ser pastor, pode falar, não, gente, vamos fazer sempre? Não. Eu ajudo, tento fazer o que eu posso. Mas é óbvio que, tanto em relação a mim quanto a minha esposa, tinha ali a questão materialista, de quebrar coisas, e a preguiça. A preguiça, porque vai dar trabalho. Mas nós decidimos o que é mais importante para nós. Essa é a linguagem que a gente precisa de fato entender. E a gente sonda os nossos corações para ver onde há pecado ali. Minha esposa sonda para ver se há preguiça, se há materialismo. Eu também sondo para ver se não estou pedindo demais à minha esposa.
tento contribuir naquilo que eu posso. É isso que a gente faz. É isso que a gente precisa avaliar, examinar os nossos corações. Saber o que é correto, o que de fato é justo, o que de fato Deus se importa. E aí então esses valores nortearem a nossa vida. Quando nós chegamos aqui, há quase 20 anos, a minha esposa era extremamente... Pensa bem no que eu vou falar, né? Ela não abria a boca. Não abria a boca, mas assim, de uma timidez absurda. Acabava o culto, ela queria ir embora rápido. Igual um canguru. Fugir. Qual é o canguru que enfia a cabeça? Quem que enfia a cabeça? Avestruz, desculpa, avestruz. Errei aqui de animal. Um avestruz, enfiar a cabeça lá debaixo da terra. Eu falei, minha filha, primeiro, se você continuar fazendo isso, nós vamos morrer de fome. Porque o povo vai falar, nossa, que povo arrogante, nem fala com a gente. Segundo, é amor. Se a gente não conseguir amar, pelo menos sendo hospitaleiros na igreja, recebendo todo mundo com um sorriso, como que a gente faz? Ah, mas não é o meu jeito. Porque mulheres são de, sei lá de onde, homens são de Marte. Não interessa o seu jeito, não sei se é de Marte, de Vênus, Saturno, Platão. Olha, é o seguinte, você tem que melhorar. Isso é o correto. Você tem que ter um sorriso. Ela simplesmente entendeu. Ela simplesmente entendeu a verdade. É verdade. As pessoas são diferentes, eu não vou ser tão expansivo como meu marido é, mas isso aqui está errado. Pronto, acabou. Não tinha negócio de temperamento, não tinha nada. Era só o que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz sobre o nosso comportamento? Que sejamos gentis com os outros. Hospitaleiros. Aqui é a nossa casa. Recebemos as pessoas, devemos estar com um sorriso no rosto. Era só isso. O que a Escritura diz sobre nós? Nunca me importei com temperamentos, mulheres são de Vênus, sei lá de onde. Nunca. A única preocupação é, isso é certo? Isso é correto? É só isso. Lembra outro exemplo que eu sempre dou? Eu deixava o sapato lá no meio da sala. É porque homens são de Marte. Porque homem, ele... Aí, o mais engraçado é quando vem com argumento científico. Aí eu dou risada. Porque deu um argumento científico, né? Porque aí usou uma palavra técnica, aí acabou. Aí pronto, não precisa falar mais nada, não precisa provar mais nada, porque a ciência diz, não é? Mentira! Não estou negando a ciência em si, mas como essa ligação de causa e efeito em relação ao comportamento humano que é subjetivo? Totalmente subjetivo. Sempre se fala aí todo dia, né? Por exemplo, a serotonina, a pessoa ela faz um esporte, aí a serotonina é liberada, ela tem a sensação de bem-estar. Eu sempre questiono isso, porque não pode questionar esse tipo de coisa, né? Olha a ligação de causa e efeito. Serotonina, bem-estar. Como que mediram o bem-estar, essa coisa imaterial, essa coisa subjetiva? Colocaram dentro de um tubo de ensaio? Porque segunda-feira, eu andei 2h30, cheguei em casa com as pernas até bamba, sensação de bem-estar. A única sensação que eu tinha era de desmaio, eu estava quase desmaiando, de cansaço. E eu fico imaginando, porque o mundo inteiro é sedentário, vamos falar a verdade. Sei lá, 1% do mundo não é sedentário? 99% do mundo, acho que não tem essa sensação de bem-estar da serotonina, porque não fazem esporte. Mas aí, falou isso, né? Porque o homem é assim, porque a ciência provou e tal. E aí isso, no final das contas, só serve para uma coisa, para justificar pecado. Temperamentos e todas essas coisas só servem para uma coisa, para justificar pecado. Porque também a minha família. E eu nem estou negando, tá? As diferenças, a gente é diferente, a influência da família sobre nós, mas no final, a gente come a árvore porque a gente quer. Tem um capeta no meio? Tem uma serpente no meio? Tem. Tem uma Eva no meio dando para a gente um negócio? Tem. Mas no final, você peca porque você quer. No meu caso, eu deixava no meio da sala porque eu sou homem. E homem, eles são de Marte. Lá em Marte, os marcianos, eles são meio relaxados. É da natureza deles. Ou então, é o meu contexto familiar. Freud explica. Sabe o que é?
é que na minha casa tinha empregada. Então, esse contexto de família desse jeito me levou a ser mais relaxado, não é nem maldade então. Tá vendo? Tem explicação temperamental, científica. Mas a Bíblia vem e diz o seguinte, olha, não negando que algumas dessas coisas aqui sejam verdadeiras, no final, por mais que a serpente tenha falado, ou a Eva também tenha sugerido, você pecou porque quis, Adão. Eu deixei o sapato porque eu sou um preguiçoso, egoísta, que não penso no outro. Essa é a explicação. É assim que a gente lida com essa árvore no meio do caminho, esse sapato no meio da sala. O que é justo e o que é injusto. Esta é a preocupação do crente. Diferenças masculinas e femininas têm o seu lugar. Mas no fim, o que a gente precisa mesmo entender é o que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz sobre dinheiro? O que a Bíblia diz sobre o nosso trabalho? O que a Bíblia diz sobre como criamos os nossos filhos? Como dividimos as tarefas? O que a Bíblia diz? É isso que nós precisamos entender. Segundo, o pecado nos tornou depravados. A promessa de Satanás era de divindade. Vocês vão comer da árvore do conhecimento do bem e do mal e vão se tornar deuses. Mas ao invés de divindade, o homem se tornou, ao invés de divindade, da divindade prometida, o que o homem colheu foi pecado. E o que caracteriza melhor o pecado é o egoísmo. A lei de Deus é resumida em amar a Deus e amar o próximo. Desobedecer à lei é amar a si mesmo. É ser egoísta. Adão peca e a percepção dele da realidade muda. Ele então nota que está nu. Ele sempre esteve, mas o pecado alterou a percepção dele da realidade. O pecado alterou a percepção de Adão sobre as coisas. Eu já disse para vocês, vou repetir. A inteligência pode ser resumida numa frase. Inteligência é ver as coisas como elas são. É por isso que somos ignorantes. Porque o pecado alterou a nossa percepção de toda a realidade, inclusive de nós mesmos. Por conta do pecado, a nossa percepção das coisas foi completamente afetada. Por isso, nós não conseguimos ver os nossos próprios pecados. Lembra da ilustração que eu citei para vocês aqui recentemente? De Jesus Cristo, quando ele fala assim: por que você vê o cisco no olho do seu irmão, mas não vê a trave atravessada na sua cara? A trave é uma viga, aqui, ó, enorme. A ilustração soa absurda, porque quem não vê uma trave atravessada é um negócio ridículo, humanamente assim falando, uma coisa esdrúxula. Como que alguém não vê? Só se for cego? Mas é exatamente isto que o pecado fez. O pecado fez com que não consigamos mais ver os nossos erros. Somos meticulosos, temos uma visão fantástica para identificar os erros do nosso cônjuge, do nosso irmão. Mas em relação a nós mesmos, a nossa percepção dessa nossa realidade foi afetada. E nós não conseguimos. É por isso que em quem é pastor ou aconselha casais há muito tempo, é por isso que ele vai sempre constatar isso. Quando ambos chegam, na maioria das vezes, não sei se teve alguma vez que alguém chegou assim, um casal com um problema, dizendo: olha, o problema sou eu, pastor, me ajude. E a mulher falou: não, o problema sou eu. Eu não me lembro. 20 anos aí quase como pastor, eu não me lembro. Não me lembro. Eu só me lembro e eu tendo que... Não bate nela aqui, não na minha frente. Calma. Segura. Não, mas fala para ele, pastor. E é muito engraçado quando ambos querem conversar comigo em separado, né? E eu não aceito isso. Geralmente eu falo: não, vamos esperar, depois a gente conversa pessoalmente. Por quê? Porque aí vem o homem, ele conta o lado, eu falo: rapaz, sua mulher é uma jararaca, hein? Aí vem a mulher e eu falo: nossa, o seu homem é terrível, ele é um demônio. É impressionante como que o ser humano é um advogado especialista em defender a si mesmo. E genial. Lembra de Davi? Eu citei também esse exemplo recentemente. Davi adultera, ele tem várias mulheres, ele pega a única esposa que Urias tinha. Natã se aproxima de Davi e diz o quê? Conta uma história. Davi, houve uma coisa muito grave no reino. Um homem possuía várias ovelhas, mas no dia que ele foi fazer um churrasco, ele pegou a ovelha de um homem pobre. Era a única ovelha que este homem tinha. E diz o texto que nessa hora Natã fala: e aí, o que você acha disso, Davi?
Davi retruca, deve morrer, tal homem deve morrer. Lembra que eu preguei sobre isso para vocês? Gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Natan está contando a história de Davi. Está claro que é a história de Davi. Está óbvio. Só mudou o elemento, ovelha. Mas a história é idêntica, não tinha como errar. E mesmo assim, Davi errou. Mesmo assim, Davi teve um senso de justiça apurado em relação a um outro que ele pensava que era. Mas ele não viu que era sobre ele mesmo. Veja o que acontece aqui. Veja o que acontece aqui. Quando Deus pergunta para Adão, Adão, por que você comeu? A resposta de Adão é, a mulher que tu me deste. Quando ele pergunta para Eva, a serpente. Você nota o ser humano o tempo todo, e isso já é uma consequência do pecado, não confessar pecado, fugindo, responsabilizando o outro, nunca a si mesmo. É interessante porque em Romanos 12, Paulo está falando do que a gente chama de pecado original. E ele diz assim, ó, por um só homem entrou o pecado no mundo. Que homem? Adão. Adão. Deus responsabiliza Adão, em primeiro lugar, por ser Adão o representante e o líder. Mesmo, que coisa, hein? Que Eva tenha comido primeiro. Eva comeu primeiro, mas o texto em Romanos 5 vai dizer que o pecado entrou no mundo por Adão, responsabilizando Adão. E Adão diz, não, é a mulher que tu me deste. Quando eu casei, eu tinha 21 anos. Eu lembro que no começo, toda reclamação, qualquer coisa que minha esposa falasse sobre mim, estava insatisfeita em relação a alguma coisa, eu lembro que eu tinha a seguinte percepção da realidade, que era um absurdo. Que ela sempre estava completamente errada. Completamente errada. Completamente errada. Mas aí, o tempo passa, você vai ouvindo a lei de Deus, a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, que anuncia que nós somos egoístas, arrogantes, mentirosos, que nós puxamos sardinha para nós mesmos. E aí, assim, eu casei virgem, eu nunca fui de brigar, eu sempre fui um cara da paz antes, agora mudou um pouco, mas, enfim, eu era trabalhador, eu me achava uma pessoa boa. Eu me achava uma pessoa boa. Mas quando eu ouvi o Evangelho me disse, não, você é mau. Eu não precisei ir até a zona. Eu não precisei pegar a minha arma, dar um tiro na cabeça de alguém para ter a percepção de que eu era mau. Não, não. Se a Bíblia diz que eu sou assim, então eu sou assim. Eu não preciso ir lá na lama. Se a Bíblia diz que eu sou assim, ela é a palavra de Deus. Ela é a percepção correta da realidade. Então, é assim que eu sou. E aí é óbvio que diante dessa percepção, os diálogos são diferentes. As conversas mudam. Então, eles ensinam técnicas e mais técnicas para ter um bom diálogo. Sabe por quê? Porque como eles não têm Cristo Jesus, eles não têm a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo para expor os nossos pecados, para mostrar quão depravados nós somos. Eles não têm o Espírito Santo de Deus sobre eles, os quebrantando dia a dia. Eles precisam então desenvolver técnicas e mais técnicas e mais técnicas. Às vezes são 100 regras de como ter um casamento feliz. É muita regra, você nem a 10ª você lembra. Agora, a Bíblia, se você ouve a palavra de Deus e o genuíno evangelho, dia após dia, ele vai te quebrando, ele vai te esmigalhando. E aí então, diante dos erros, você começa a passar a crer na possibilidade que você está errado. O problema do homem aí fora é que eles acham que são deuses. Eles acham que são deuses. Têm a ilusão de que são deuses. E aí é difícil lidar com deuses, porque deuses não têm falha. Deuses não erram. Deuses têm sempre uma boa desculpa para justificar pecado, porque eles não creem que tem. Não creem que tem. O pecado nos tornou depravados, somos malignos,
somos egoístas e deveríamos duvidar de nós mesmos sempre. Sempre. Sempre e sempre. Deveríamos sempre andar desarmados quando um cônjuge, alguém que nos ama, faz uma reclamação sobre nós. Mas isso não tem método que dê jeito nisso. Não tem linguagem do amor, não tem. Só o Espírito Santo. Foi Jesus, foi Deus quem vestiu esses homens nus aqui. É só Deus, é só o Espírito Santo por meio da palavra para fazer isso em nós. Todos os outros recursos é o homem com uma figueira na mão, com um pedacinho lá de moita, alguma coisinha, uma plantinha, tentando dar jeito em algo que ele não pode. Só Deus pode dar jeito na nossa vida e no nosso casamento. Terceiro e último princípio, redenção. Deus provê vestes de animais. Ou seja, ali houve derramamento de sangue. O jeito de reconciliar o homem foi através da redenção. Deus lidando com o pecado humano. Porque quando Adão tentou lidar com o seu pecado humano, ele continuou nu. As folhinhas de figueira cobriram bem pouca coisa. Os recursos humanos providenciam para você um voo de galinha. Você vai a um retiro, você vai a um homem pagão, se consulta com um homem pagão, e aí você ouve algumas coisas e parece até que faz sentido, você pode aplicar por um tempo, mas depois você volta a estaca zero. Não funciona. Você continua pelado. O único que pode dar jeito no ser humano é Jesus Cristo, porque o que a Bíblia de fato anuncia, que o problema é o nosso pecado. E a Bíblia declara que o único que pode lidar com o nosso pecado é Jesus Cristo. O único. O único. E como? De maneira bem prática, Jesus faz isso. Primeiro, por meio da Escritura. Hebreus 4,12 declara que a espada da palavra de Deus, a palavra é como espada que penetra e nos rasga, expõe pensamentos. A palavra de Deus. O genuíno evangelho. Não autoajuda com carinha gospel. Não ensinos oriundos da psicologia, revestidos com carinha gospel. Não. Isso não funciona. O que de fato funciona é a exposição fiel do texto sagrado, de toda a Bíblia. É isso que vai expondo quem você é. Eu não posso falar quem é porque não pedi autorização. Eu estou pensando em um casal aqui em específico. Está entre nós, quem será? Você nunca vai saber, não vou contar nada de detalhe aqui, né? Mas estou pensando num casal aqui, em específico, que chegou à igreja, aí lá na minha sala, conversando, eu olhando e eles pedindo ajuda, né? Muito difícil. Eu saí dali, eu tô falando essa história em específico porque foi acho que uma das primeiras vezes que eu tive essa noção de que eu não podia ajudar, que eu em mim mesmo, eu não podia fazer nada. Eu não tinha nada que eu pudesse fazer. E aí, ambas contando os problemas, e eu falando, meu Deus, isso aí, acho que eu nem vejo solução para isso aí. Não falei para eles, né? Mas voltei para casa e falei algumas coisas lá, nem sei se eles lembram, se entenderam, enfim. E aí, continuaram na igreja, ouvindo a pregação dia após dia. Aí passa, sei lá, uns 3, 4 anos, eu olho para esse casal e penso, nosso Deus, como é que esse povo não se matou? E outra, eles estão aqui há 4 anos. E eles mudaram da água para o vinho. E eu tive, sei lá, 2, 3 conversas assim, meio superficiais com eles. Poucas. O Evangelho, a pregação do Evangelho, entrando dia após dia, expondo o pecado de ambos vendo sua concupiscência, seus desejos errados, suas inclinações incorretas. Palavra. Só Deus pode lidar com a nossa nudez. Só Deus. E a primeira maneira que Ele lida é por meio da palavra. Segundo, e inseparável da primeira,
Espírito Santo. Jesus disse que o Espírito Santo viria para convencer o homem do pecado, do juízo e da justiça. Do pecado. Lembra quando Lídia ouvia a pregação de Paulo e diz o texto que Deus abria o coração de Lídia? Que o Espírito Santo abria o coração de Lídia? Esse é o método divino. O próprio Deus, movendo nos nossos corações, nos quebrantando, nos mudando. Esse é o jeito divino. Terceiro, também inseparáveis praticamente dos dois primeiros aí. Terceiro método que Deus usa para nos mudar, para lidar com a nossa nudez: sofrimento. Jesus, embora sendo filho, aprendeu pelas coisas que sofreu. É o que a gente chama de o caminho da santidade. Esse é o caminho do amadurecimento. Teologicamente, a gente chama assim, o caminho da santidade, o processo de santificação que todo crente está recebendo de Deus. Numa linguagem não teológica, seria amadureça, o seu amadurecimento. Quando a gente amadurece, esse é o meio de Deus para que o seu casamento seja uma bênção. Não existe outro meio. É você, dia após dia, sendo quebrantado por Deus, sendo transformado por Deus dia após dia. Não há atalhos. Os atalhos não levam mais rapidamente para o paraíso. O atalho é sempre o caminho para o inferno. Não há atalhos para o paraíso. Não há atalhos para a eternidade. Esse é o caminho de amadurecimento contínuo, dia após dia, dia após dia. Eu gostaria, por exemplo, de lidar com a impaciência que muitas vezes a gente tem com os filhos e com a esposa. Eu com a minha esposa, a gente não, difícil, eu e ela, a gente perder a paciência um com o outro hoje. Mas com os filhos, mais eu, minha esposa é mais anja. Mas demorou tempos. Né? E agora com os meus filhos, quando eles saírem de casa, aí eu acho que eu vou estar bom. Agora eu aprendi. Mas não tem método, não tem. É isso, é Deus nos quebrantar dia após dia, nos mudando dia. Não tem outro jeito. Você ouve a palavra de Deus um dia, ela cai, essa semente cai no seu coração, aí o Espírito Santo e o sofrimento vão regando tudo isso. Você é humilhado um dia e você responde, você se humilha diante da humilhação. E aí Deus vai te quebrantando. E aí acontece um milagre que aconteceu com Moisés, lembra? Moisés, um homem tempestuoso, cheio de energia, vai lá e tenta resolver as coisas na força do seu braço, mata um egípcio. Por conta disso ele tem que fugir. Então, de um homem precipitado, ansioso, diz o texto bíblico, ele se transforma no homem mais manso da terra. Mais manso da terra. Foi Deus o moldando lá no deserto, com aquelas cabras do sogro dele, no ostracismo, sendo esquecido. Ele que era um príncipe poderoso, tinha tudo ao seu redor. Agora, ele é um homem que pastoreia cabras. Esquecido, humilhado, descrito pelo seu próprio povo como assassino. Ele sai justamente por isso. Porque o seu povo diz para ele, quando Moisés vê outros judeus brigando, ele diz assim, os judeus dizem para ele, você vai nos matar como fez com o egípcio? E aí ele então, assustado, sai correndo. E aí Deus o molda e ele se torna o homem mais manso da terra. Este é o método de Deus. Tem uma árvore no meio do caminho. Este é o nosso problema, o nosso pecado. E somente uma outra árvore para lidar com esse problema, a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus, por meio da palavra, o Espírito Santo e dos sofrimentos, nos moldando dia após dia, em que eu e você, por meio de nossa fé, com o desejo contínuo de melhorar a cada manhã. Este é o jeito divino, não há outro. Todos os outros são paliativos, são voos de galinha, são estratégias que momentaneamente te fazem ficar, estou apaixonado de novo pela minha esposa. Mentira, é até a semana que vem só. São todos métodos falsos e falhos. Dê uma olhada na nossa sociedade. Ano passado, nos últimos anos, o número de divórcios aumentou. Veja, nunca tivemos tantos conselheiros amorosos como temos hoje. Tantos especialistas, tantos doutores, nunca tivemos. E os homens nunca se divorciaram tanto. Nunca. Dê uma olhada ao seu redor.
Contei para vocês aqui, estou lá no jogo de futebol, numa escolinha de futebol das crianças, aí chega o menino, você quase pergunta assim, ó, seu pai ainda não separou? Você quase pergunta assim. Esse é o cenário. Tem funcionado? Tem funcionado? Não tem. Por quê? Como Jeremias disse, sendo boca de Deus, vocês me deixaram. Eu, que sou uma fonte inesgotável, e vocês me trocaram por cisternas furadas. Vocês têm buscado em muitos outros lugares. Vocês têm saído pelos matos da vida, pegando folha de figueira, se utilizando de estratégias humanas. E vocês continuam nus, vocês continuam pelados. Vocês não têm notado isso? Não tem funcionado. Olhem para o espelho. Veja se essa folha de figueira toda furada tem resolvido o seu problema. Não tem. Vocês têm me abandonado, diz o Senhor. E por isso vocês estão como estão. Voltemos à Escritura. Voltemos ao Evangelho. É disso que nós precisamos. Vamos ficar de pé?